Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de dicas rápidas pra você. E hoje o astro do momento é esse carinha aqui, né? O DualSense. Mas também se você não tiver um DualSense, pode ser para qualquer controle essas dicas que eu vou dar para você. Porque esses controles, todos os controles, né, dos consoles atuais, né, até do Switch 2 que vai ser lançado ainda, eles não possuem o Hall Effect aqui no controle. Que Hall Effect basicamente é o efeito aqui do analógico, tá? Então ele vai conseguir medir a direção, se eu tô para esquerda, para direita, para cima, para baixo, por meio de um campo magnético. Isso evita muito drift. Qual é a tecnologia que tem aqui? A tecnologia que tem aqui é muito antiga, é um potenciômetro apenas, um potenciômetro eletrônico. Então, esse potenciômetro, se desgastar, ele causa drift, né? Então é o que muita gente tá sofrendo com esse problema de drift, principalmente nesse DualSense aqui, né? Esse cara aqui tá promovendo muito drift. Eu vou dar umas dicasinhas aqui para vocês se ligarem, para o controle de vocês ficarem na marca, top assim, ó, sem problema nenhum, sem drift. E vamos começar com as dicas então. Dica número 1, tá? Primeira coisa, galera, eu sempre fico do lado aqui, ó, um paninho de microfibra, tranquilo, sequinho, tá? Porque, gente, principalmente na hora que você parar de jogar, sempre dá uma limpadinha assim, ó. Pega aqui, limpa um pouquinho aqui, pega aqui, principalmente aqui nesses analógicos, ó. Dá uma limpadinha, principalmente se você tem animal em casa, tá, galera? Animal solta muito pelo, então se você tem um pet, cara, se entrar pelo aqui dentro, vai começar a embolar tudo lá dentro do potenciômetro e vai causar drift. Sujeira é o que mais causa drift. Já tive controles que eu abri e eu consegui consertar o drift simplesmente jogando um jatinho de limpa-contato, porque saiu a sujeira. Então, sujeira é uma coisa que causa muito drift. Fiquem ligados, tá? Dica número 2, galera. Então, uma coisa que muita gente joga, tá lá no meio da jogatina e nem se liga, principalmente em jogos de FPS, né? Você tá lá virando a câmera e você vem, ó, e solta aqui, ó. Solta, faz esse movimento de girar o controle, girar o analógico e soltar. Isso aqui também causa drift, galera. Isso aqui causa desgaste, tanto de um lado quanto do outro. Então, qual é a maneira correta de se jogar? Eu já me peguei algumas vezes jogando assim, tá? E eu tentei me corrigir e, gente, eu nunca tive um controle que deu drift, tá? Porque como eu jogo assim, ó, usando toda a sensibilidade bem devagarinho. Então, girou para um lado, volta, girou pro outro, volta. Não faz o efeito chicote, ó. Isso aqui é o efeito chicote. E isso aqui dá drift no controle, tá? Liguei meu PS5 sem querer lá na sala. Mas enfim, então tenta jogar sempre com um pouquinho assim, com uma sensibilidade um pouquinho maior, ó, pra você, ó, não fazer esse efeito aqui de rebote, tá? Isso aqui vai durar muito seu controle, muito mesmo, tá? Se você seguir essas dicasinhas aí, seu controle vai durar pra caramba. Outra dica aí que não é muito relacionada a drift, tá? Isso aqui vai fazer a vida útil do seu controle aumentar. Gente, tomem muito cuidado com isso aqui, ó. Na hora que vocês forem colocar o fone, tá? Tá lá com o fone direitinho, pá. Principalmente se você tem criança em casa. Gente, tenta sempre deixar desconectado quando o controle não ficar na sua mão. Porque se a criança pegar, pode acabar, ó, quebrando esse plugzinho P2 e já era. Você vai perder a função de fone de ouvido aqui. Tem como recuperar? Tem como recuperar. Dá pra tirar com uma pinça ali bem devagarzinho. Mas dependendo do estrago na hora que fez a força, talvez esse conector P2 já era, ele pode até sair da placa, né? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? A última dica para fechar, esse carinha aqui, ó, USB tipo C. Também é a mesma coisa, tomem bastante cuidado na hora de conectar e desconectar o cabinho USB tipo C. Cuidado para não dobrar, para não quebrar, que isso aqui é soldado na placa. Se você fizer esse efeito assim para baixo, né, de jogar pra cima, ele pode acabar desoldando ali da placa e já era. Você vai ter que mandar pra uma assistência eletrônica pro cara poder soldar de novo um conectorzinho novo. E não é barato, tá? Geralmente é de R$100 pra cima pra poder soldar um bichinho desse aqui. E uma outra coisa muito importante, gente, que você pode acabar fritando esse controle. Sempre carreguem o controle com o carregador original, tá? Ou seja, no próprio PS5. No caso, experiência própria, eu não gosto de carregar no PS5 porque quando eu paro de jogar, eu gosto de desligar meu console e tirar da tomada, tá? Que eu faço então? Eu carrego num carregador original
de celular, tá? É a melhor coisa que você pode fazer, carregar num carregador original. Então, se você tem um Motorola, um Samsung, um Xiaomi, carrega num carregador dele original. Agora, se você comprar aqueles carregadorzinhos de trem, né, de camelô, na rua, com uma marca toda estourada, aí você também, né, vai estar correndo o risco de ferrar o seu controle. Porque esses carregadores de rua, né, sem ser com certificaçãozinha aqui da Anatel, bonitinha, eles não têm nenhuma proteção de surto, tá? Então, se caso entrar um surto na rede elétrica da sua casa, ele vai passar tudo pro seu controle já era, vai embora. E uma outra coisa também, além deles não terem essa proteção de surto, a gente não tem uma métrica para saber se esse carregador ele tá passando a tensão correta e a amperagem correta, tá? Então sempre fiquem ligados nisso, tá? Esse controle aqui, ele chega, no máximo, você pode colocar 5 volts e ele consome uma corrente de 150 mA, ou seja, 1.5 mA. Esse carregador que eu tô aqui, ó, nas minhas mãos, ele é um carregador turbo de 30 watts. Eu poderia colocar ele aqui? Não, galera. Então é outro risco que você também toma. Mesmo sendo um carregador original, você precisa saber a especificação dele. O que você precisa ser mais atento no carregador? A voltagem, galera. Então esse carregador aqui, ó, ele entrega 5.9 volts. Bom, depois de quase uma hora tentando focar, tá aí, ó. Olha lá, ó. Saída escrito 5.9 volts, galera. Então, ele não pode ser conectado nesse controle, tá? Não pode. Vai estragar se você colocar a primeira vez? Não. Vai estragar a segunda vez? Não. Mas o problema é que ele tá com 0.9 milivolts a mais, né, galera? Milivolts não, né? Na verdade, 0.9 volts a mais. E isso aqui vai desgastando a peça, tá? Vai desgastando a placa dele, a plaquinha, né? A pequena fonte lá de carregamento dele interna. Então, não coloquem esse tipo de carregador no seu console, ou no seu controle, na verdade. Qual carregador que eu coloco aqui no meu? Pega esse carregadorzinho aqui, é um carregadorzinho de 10 watts, também original da Motorola, tá? Mas esse carregadorzinho aqui, ele entrega 5 volts certeirinho, certinho, e 2 ampere, né? Ou 2000 mAh. Então, dá pra carregar tranquilamente o meu DualSense, que ainda sobra, tá? DualSense, ele precisa de 5 volts e 150 mAh, tá? Então, galera, pra resumir bem aqui a parada, pra vocês entenderem pro resto da vida, não só pro DualSense, mas pra qualquer tipo de eletrônico. Como é que funciona isso aqui, gente? Então, vocês têm que ficar super atentos a voltagem, tá, galera? Então, se é 5 volts, tem que ser 5 volts certeiro, não pode ser mais, não pode ser menos, tá? Na questão da amperagem, cara, pode ser uma amperagem muito alta. Quanto maior a amperagem do carregador, melhor, tá? Agora, o problema é só se a amperagem do controle for maior do que a do carregador. Aí o problema não vai pro controle. O controle não vai queimar. Quem vai queimar pode ser o carregador, tá? Porque o carregador vai ficar sobrecarregado para conseguir entregar a energia suficiente aqui pro carregador, tá? Então, um ferra um e o outro ferra o outro, tá? Então, basicamente é isso. Se isso aqui for maior, se a voltagem for maior, o controle tá ferrado. Se o controle tiver uma amperagem maior do que o carregador tá ferrado, tá bom? Então é basicamente isso, galera. Coisinha boba, coisinha simples, né? Todo mundo olha aqui, USB tipo C, pode conectar qualquer carregador, tanto faz. Não, galera, até os carregadores originais podem causar problemas aqui no DualSense, tá? Então é isso aí, galera, essas são as dicas. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e tamo junto aí, fiquem aí conosco porque daqui a pouco vem mais dicas. Valeu!